Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 28 de abril. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, e logicamente aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado, a parte de análise também, tem análise diária, não só essa de fechamento, tem radar do mercado, todo dia ao vivo, a partir das 10h45, tem as análises especiais, enfim. O procedimento é simples, é só você passar o cursor do seu mouse em cima aqui dessa imagem, inscreva-se e na sequência clicar na opção de se inscrever gratuitamente no canal. E para você receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, acompanhamento em tempo real de todas essas operações. Quando eu falo em tempo real, mandando todas as mensagens, desde a execução até o encerramento, o resultado de cada uma dessas operações, não importa se é positivo ou negativo, todos os resultados encaminhados. Receber ainda no seu celular as carteiras de ações, semanal, mensal, informações relevantes, vídeos exclusivos. É só você instalar o aplicativo DV Invest no seu celular. E aqui, lembrando que na descrição desse vídeo tem um acesso direto ao aplicativo, seja na loja da Apple ou na loja do Google, seja na Apple Store ou na Play Store, tanto para iOS quanto para Android está disponível aí o aplicativo. Pregão de hoje muito bom, Ibovespa com alta de 3,7%, vamos falar daqui a pouco sobre Ibov, também sobre futuros, mini índice, mini dólar. Depois PTR4, Vale 3, MRV 3, VEG 3, SUSB 3, BBDC 4, JHSF 3, GUAR 3, DIR 3 e VVAR 3. Então, começando pelo Ibovespa, alta forte de 3,7%, fechamento acima da máxima daquele candle que veio aqui forte para baixo sexta-feira passada, ou seja, já anulou esse candle, aumentando a probabilidade de subida, porque já tinha superado a máxima do pregão anterior, então já era um sinal de fundo. Desafio aqui já vindo para um fechamento, está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco, mas vindo com a expectativa maior de superar e anular a formação de um topo lá do gráfico semanal aqui, essa formação de topo. Isso aumenta a probabilidade de quê? Da gente poder ver o Ibov caminhar aí mais para cima, onde vai ter resistência mais por volta lá dos 86 mil pontos. Indo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, deixa um like aqui no YouTube, um joinha, agradeço de imediato, isso você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal para outras pessoas que estão dentro do YouTube e interessadas em conteúdo de qualidade aqui do mercado. Então, agradeço já de imediato. Olha o mini índice, grande candle de alta aí, 4,15%, também indo lá para superar essa máxima aqui. Gráfico de 60 minutos, temos aqui um movimento que abriu forte para cima, já com baita gap de alta e depois o dia ficou um pouco mais travado, mas segue ainda subindo, ou seja, como se estivesse fazendo uma correção, a média vai se aproximando, a correção mais ascendente, brigando aqui com essa zona de resistência. Então, de maneira geral, abriu subindo, continua com mínimas aqui ascendentes no gráfico de 60 minutos, abriu subindo, foco em buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então, olhando aqui, ó, próximo pregão, mesmo que esse já termine mais lá para cima, lembrando que vai aqui até as 17h55, 18 horas, veio aqui para cima, passou a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, no próximo pregão, acima desse patamar aqui, ó, uma região ali na faixa dos 81.575, foco em buscar a operação na ponta compradora. Por outro lado, abriu caindo e veio para baixo dessa região aqui, ó, de topos anteriores, inclusive desse fundo aqui agora, passou a gerar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos abaixo desse patamar, ou seja, quando eu falo topo descendente ou fundo ascendente, é uma das formas de entrada. Enfim, sinalizações de baixa abaixo dessa região aqui, por volta de 81.310, ficaria mais para se buscar a operação de venda. E sinalizações de alta acima de um patamar de 81.575, ficaria mais interessado em buscar a operação na ponta, abrir a operação de compra de day trade no mini índice. No dólar, o dia de hoje foi de forte queda, 2,47%, dentro do que a gente já vinha comentando nas últimas análises, que na análise anterior principalmente, né, que o dólar tinha perdido a mínima do pregão anterior e dentro do que já tinha acontecido aqui, movimento de subida, sinalização de baixa, mesmo com o candle de alta de ontem, o dólar estava dentro de uma característica técnica de movimento de baixa, que esse movimento poderia ser um movimento ou de baixa, uma correção no preço, ou um movimento lateral, uma correção no tempo. Mas isso seria o caminho mais provável acontecer alguma correção, considerando todo esse movimento aqui de subida do dólar, ter ficado mais afastado da média. Então o dólar hoje gera uma confirmação um pouco maior de realmente
está dentro de um processo aí de correção agora mais no preço. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, só para mencionar aqui onde é que pode vir essa correção do dólar, pegando aqui o número Fibonacci, a gente tem uma retração ali que seria um ponto mais relevante de suporte para o dólar, junto da média, retração de 50% por volta dos 5.392, abaixo disso o topo anterior em 5.364. São suportes mais relevantes, já está batendo aqui nos 38,2% de retração, gráfico de 60 minutos. Está terminando o pregão com uma sinalizaçãozinha de alta para se ter um movimento aí de recuperação dessa forte queda. Então dá para ver já que o dólar está dentro de uma tendência de baixa no G60 e, consequentemente, dentro daquele movimento de baixa do gráfico diário. Aqui dentro num processo mais fraco de subida, mas enquanto permanecesse com essa movimentação para cima, mais afastado aqui da região dos 5.568 até 5.588, 5.568 a 5.588. Quando estiver mais afastado para se buscar a compra de fundo ascendente, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, preferencialmente fundo ascendente do que pivô de alta, dá para se buscar essa entrada, tentando pegar um movimento até essa região, de correção até essa região, que seria junto ali até da própria média móvel de 3 períodos. Então, olhando aqui para o gráfico de 10 minutos, ó, já veio aqui para cima, até pegar o gráfico de 5 minutos. Veio aqui para cima, está aqui patinando, se gera fundo ascendente possibilidade de compra, se fica aqui de lado e também gera pivô de alta, se ficar mais tempo, ainda daria para buscar essa entrada mais afastado possível da região de resistência que eu acabei de comentar. Só que, por outro lado, se bater aqui nessa região, gerar topo descendente, foco em buscar a operação de venda. Se o mercado abre caindo, abre aqui o próximo pregão caindo, vindo para baixo desse nível aqui e passa a gerar topo descendente no gráfico de 10, 8, 5 minutos abaixo dos 490, preferencialmente, ou seja dos 490 ou até mesmo dessa região aqui dos 499,5, veio para baixo desse patamar, gerou topo descendente, foco em operação na ponta vendedora. Na sequência, vamos falar aqui das ações da PetroR4. A gente tem aqui a Petro que já saiu do leilão e fechou aqui com alta de 4,86% na máxima do dia. Então, bom fechamento da Petro, bem na máxima aqui do dia, aumentando a probabilidade de ter um movimento para cima. Abriu com gap de alta no pregão de hoje, já lá em cima. Passou o pregão inteiro aqui dando uma retornada no preço e depois conseguiu gerar aqui um movimento subido no G60 nas últimas horas de pregão, na parte da tarde principalmente, né? Então, olhando aqui para o gráfico diário, nós temos a Petro aqui para retomar basicamente a sua tendênciazinha de alta, gerar aqui um Wzinho, um fundo duplo, que é o rompimento aqui desses R$ 17,43. Desafio da Petro nesse momento na faixa dos R$ 17,32, resistência imediata para ação. Acima disso tem R$ 17,56 e aí, depois disso lá, mais na faixa dos R$ 18,65. Para quem está comprado no ativo, pode trabalhar com stop primeiramente abaixo da mínima de ontem, R$ 15,77. E o segundo stop seria se fechar um pregão aqui para baixo da média móvel de 13 períodos, próximo pregão, perda da mínima desse candle seria o sinal de saída da operação comprada. Vale 3 no dia de hoje apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,13%, ativo que segue ali afunilando suas médias, gerando aqui algo forte para cima, superando essa máxima e até mesmo essa aqui seria uma das possibilidades de se buscar na operação de compra de rompimento da Vale. Depois de ensaiar uma nova sinalização para baixo, se reverter isso aqui para cima, a expectativa seria mais de alta no papel. Então a ação aí ainda continua dentro de um movimento mais travado. Se olharmos aqui para o G60, então se abrir já rompendo essa máxima aqui, aumenta a probabilidade de ter um movimento um pouco maior para cima na Vale 3 para poder vir a romper essa região dos R$ 46,00. E por outro lado, logicamente, um fechamento de um pregão para baixo da média móvel 3 períodos já seria um pouco mais negativo, aumentaria a chance de queda do preço desse papel. Então, bem definida aqui agora no gráfico diário, mas por enquanto vai se sustentando acima da região de resistência que ela tinha fechado levemente acima no pregão anterior, que era de 44,53, e manteve-se ali fechando acima. Próximo pregão, importante, em termos para quem está comprado, se voltar para baixo dos 43 e 48 seria um dos pontos de possível sinal de saída para quem está comprado no papel. Indo para a MRV3, saída da posição de venda que a gente tinha no papel. Botei o stop aqui ao superar essa máxima, já abriu aqui em cima, já comentei tudo isso dentro do canal DV Invest, dentro do aplicativo DV Invest, falando sobre o reposicionamento do stop e falando também que o papel tenderia a abrir. Inclusive até botei o print do leilão de abertura da ação, falando que ia abrir acima do nosso stop inicial projetado,
que encerraria a posição já na abertura do pregão. Então, essa posição foi encerrada com a perda de 8,93%, e isso representou uma redução de 0,53% do capital total, ou seja, extrapolando um pouco o que eu coloco como um limite máximo, porque houve um gap de alta, que o limite máximo de perda por operação eu estabeleço ali 0,5% sobre o capital total. A gente tinha uma posição de 6% em cima do papel, do capital total em cima desse ativo. Indo aqui agora para VEG3, seguimos na ponta compradora no ativo. A mínima do pregão de hoje já é um dos pontos para possível reposicionamento de stop nessa operação. Fechou com alta de 2,41%, conseguiu aqui fechar um pouquinho acima daquela maior fechamento aqui dessa retomada de tendência de alta. Então vai ser importante para a nossa posição se ela conseguir superar a máxima de hoje, olhando para o gráfico de 60 minutos. Por quê? Porque ela abriu lá em cima e veio aqui para baixo. Aí se recupera e lateraliza. Se ela romper isso aqui para cima, ela gera um pivô de alta. Então aumenta a probabilidade do papel poder ganhar um movimento um pouco mais forte para cima. Ou seja, basicamente o ativo que vinha com movimento longo para cima fez um pregão hoje mais de correção. E essa correção foi ficando lá mais no topo. Então é algo interessante. Vamos ver se ela consegue confirmar isso para cima a partir do próximo pregão. Na sequência, vamos falar aqui de SUSB3, que teve um pregão bem ruim hoje. A gente tem uma posição aberta, fechou com queda de 3,62%, gerou um engolfo de baixa em cima de um ponto num topo anterior. O stop dessa operação tende a ser reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 38,24, um pouco abaixo do nosso preço de entrada. Então, é o que tende a acontecer para o próximo pregão. Gráfico de 60 minutos, o que seria importante para a nossa operação? Logicamente, abrir aqui subindo, voltando para cima da média, seria algo mais representativo nessa ação para manter essa posição comprada e com stop aí em R$ 38,24. Na sequência, vou falar aqui de BBDC4, recomendação de compra no pregão de hoje. Hoje eu fiz até uma análise especial de BBAS3, está disponível aqui no canal, também no meu site e dentro do app DV Invest, mas eu optei por BBDC4 para compra, tinha um aspecto só para o gráfico semanal que eu não poderia buscar essa entrada de imediato em cima de BBAS3. O BBAS3, inclusive, fechamento aí muito bom para cima. Então, olhando aqui para a BBDC4, o que motivou essa compra? O papel gerou ali um candle de fraqueza em relação a um grande candle de baixa e no pregão de hoje conseguiu fechar aí para cima da média. Até comentada na última análise, se fechasse acima ali um primeiro ponto que poderia avaliar a compra, fechar acima dessa região dos 19,35, melhor ainda para cima da média móvel de 13 períodos. Então, o que eu estou tentando pegar aqui? A continuidade de um movimento de subida para vir testar de novo essa zona aqui de resistência. Zona de resistência por volta dos 21,11, é um primeiro ponto mais importante, o ponto mais alto, R$ 22,06. Passando os dados desta compra, então aqui primeiramente BBDC4 seria a entrada por volta dos 19,97. Olha onde ela fechou, no valor da entrada. Stop da operação 18,97, risco de 5,01%, alocando 9% do capital total e buscando um objetivo por volta dos R$ 21,97. Então essa é a operação de BBDC4. Depois disso, vamos falar aqui de JHSF3, recomendação de compra no pregão de hoje, antes da abertura do pregão, só que ela foi lá e abriu com gap de alta. Aí eu fui lá e mandei a mensagem, abriu com gap de alta, vou aguardar o retorno do preço para o preço sugerido para compra. E aí ela retornou, bateu no preço sugerido para compra, que era aqui basicamente uma região ali dos R$ 4,20 até uns R$ 4,21. Então essa compra foi executada, fechou com alta de 8,87%, vamos ver se ela consegue ganhar força aqui para cima. Stop da operação ficando aqui abaixo da mínima do pregão de ontem. Dados desta compra na JHSF3 por volta dos R$ 4,20. Stop da operação 3,85, risco de 8,33%, ativo bem volátil. Colocando aqui, alocando de 6% do capital total e buscando o objetivo lá por volta dos R$ 4,90. Depois de JHSF3, então vamos falar aqui lembrando só porque JHSF3 permanece dentro de um contexto de tendência de alta, né? Veio aqui embaixo e aqui volta agora para tentar se sustentar acima dessa zona de resistência. Vamos ver se consegue aí nos próximos pregões. Na sequência, vamos falar aqui de
GUAR3, recomendação de compra também no ativo. Essa ação é algo parecido com o BBDC4, né? Algo semelhante, na verdade é semelhante com o JHSF3, mais parecido com o JHSF3, né? O ativo foi lá, bateu na média, volta para cima, e essa aqui, no sentido de BBDC4, é que estava abaixo da média, volta para fechar acima da média. A gente já tinha feito uma entrada nesse papel aqui, tentando pegar movimento de subida, saímos dessa posição, aqui quando ela voltou aqui para baixo. E aqui agora nova tentativa com esse fechamento acima dessa região aqui. Pelo menos dos pontos mais relevantes dessa região, conseguiu fechar acima dos R$13. Recomendação então dessa compra. O que eu estou tentando pegar? Assim como eu tentei aqui nessa subida, estou tentando pegar uma saída dessa região aqui. Ou seja, é um papel que pelo gráfico semanal deu uma pancada para baixo, está lá em cima de um patamar de suporte do mensal, e que pode trazer um repique de alta para testar, por exemplo, essa região aqui de fundo anterior, lá na faixa dos R$15,29. E aí, olhando para o gráfico semanal, gerou até uma sinalização para baixo na semana passada, mas já voltou a superar a máxima dessas duas últimas semanas. Então, traz uma expectativa que essa correção aqui dessa queda pode ser um pouco mais aí para cima. Aí, apoiado nisso, que busquei essa compra, tentando pegar um stop aqui um pouco para baixo e tentando pegar esse movimento de subida. Dados então dessa compra da GUAR3, R$12,97 região de entrada, ficou próximo o fechamento ficou próximo do ponto de entrada, então segue válida aí a operação. R$11,84 é o ponto de stop, que é basicamente R$11, eu estou vendo aqui errado, né? Estou falando da GUAR3, o stop da operação R$11,84, está certo, é que eu estava olhando o preço errado. R$11,84, que é abaixo da mínima do pregão de hoje. 14,67, objetivo da operação, risco de 8,71%, então um ativo também mais volátil ainda do que a JHSF3, então a gente coloca menos capital para manter aquela questão de 0,5% se der errado, no máximo ali 0,5% de perda do capital total. Então essa foi a entrada da GUAR3. O outro ativo que foi recomendado para compra foi a DIR3, que também algo bem parecido com a da GUAR3, só que a DIR3 chegou a perder a mínima no fundo anterior, voltou forte para baixo e volta aqui para cima. Gráfico dessa ação também superando as máximas das semanas anteriores, também na mesma questão de ter tido um movimento muito longo para baixo, gráfico mensal, chegando em um nível importante de suporte que pode trazer um processo de recuperação em busca ali da média móvel de 13 períodos. Gráfico semanal do ativo tinha gerado um sinal de baixa e já gerou um sinal contrário, superando a máxima da semana anterior, retrasada na realidade. Então, para mim é um sinal mais positivo. E diante disso, optando por arriscar essa compra na expectativa que ela saia em definitivo dessa zona de resistência que ela bateu e voltou, respeitou. Hoje bateu de novo nesse patamar ali por volta dos R$ 9,30. Então, passando os dados dessa compra da DIR3, entrada por volta dos 9,13, fechou justamente em 9,14, chegou a bater ali na faixa dos 9,38, né, depois da nossa entrada. 8,42, lembrando, o ativo é bem volátil, né? Então vários papéis aqui. A volatilidade está muito alta, né? Passa a entrada e já passou, o preço já subiu, daqui a pouco voltou um pouco mais para baixo. Enfim, a volatilidade está muito grande, difícil cada um acertar o ponto de entrada ali certinho da operação. Então pode até aceitar, eu coloco geralmente uma sugestão de aceitar até 0,3% do valor sugerido, mas pode, devido à volatilidade maior, pode colocar 0,5%, como a volatilidade está grande, pode colocar aí 0,5% do valor que foi sugerido para ainda aceitar a entrada no papel. Stop da operação em R$ 8,42, risco de 7,78%, alocando 6% do capital total e 10,55 ponto de objetivo dessa operação. Então são essas as posições que nós temos aqui em aberto após o pregão de hoje. Seguindo aqui para falar de Via Varejo, VVAR3, que hoje teve em alta expressiva, chegou a bater em alta aqui em torno de 26%. A ação fechou em alta ainda de 19,42%, um movimento mais longo para cima, um pouquinho mais afastado da média, mas o ponto positivo já entrou na casa até dos R$ 9,00. E olhando para o gráfico, lembrando que eu fiz até uma análise especial desse papel na sexta-feira da semana passada. Se perder a mínima dessa semana, para quem está comprado no médio prazo, seria o sinal de saída. Primeiro aqui, essa aqui, né? Esse era o primeiro ponto. E essa agora vai ser, a gente está caminhando para os dois últimos pregões da semana. Se voltar para baixo desse patamar a partir da próxima semana, a partir do início de maio, seria o sinal
mais negativo para quem está comprado no médio prazo. Mas ver essa ação, fechar essa semana acima dessa região aqui de resistência é algo realmente muito interessante. E melhor ainda, né? Fechar o mês acima disso aqui, ó. Depois de ter voltado a fechado lá embaixo, ter batido aqui na região dos R$4 e ela voltar para fechar acima dos R$8, acima da média móvel de 3 períodos, seria um dos melhores cenários para quê? Para manter uma expectativa, uma perspectiva maior de subida do preço no longo prazo da Via Varejo. Então, voltando aqui para o gráfico diário, para quem está comprado nessa ação, um dos pontos de stop comprado no swing trade é abaixo da mínima do pregão de hoje. Para quem abriu, compra de alguma forma no papel, é um dos pontos aí de se trabalhar com stop em R$ 8,21. Abrir compra aqui nesse ponto não encaixaria para mim. Então, dentro do que está acontecendo com a ação, gerando sinal de força, que eu estou mencionando, que é algo bom, se esse ativo passar a trabalhar aqui, gerar correção, ou mesmo suba mais um pouco, gerar correção e passar a gerar sinal de alta já acima da região dos R$8 até a região dos 7,57, seria um ativo bem interessante para se buscar as operações de compra e de swing trade dentro da minha metodologia. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Só para mencionar em termos de resistência, né, na Via Varejo, a gente tem resistência aqui no papel na faixa dos R$ 9,71, depois na faixa dos R$10 número redondo e R$10,39 são no gráfico diário são essas resistências mais próximas. Depois a gente já vai falar na casa lá dos R$11 em termos de resistência para o papel. Então é isso, um grande abraço. Deixe seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.